Meu nome é Doen, e fui o primeiro filho da minha mãe. Ela me teve em uma fase da vida em que ainda tentava organizar tudo. Casou-se jovem, logo depois de terminar o ensino médio, com meu pai, Scott. Eles estavam mais focados no amor do que em estabilidade financeira, o que acabou não dando muito certo. Eu era apenas uma criança quando ela conheceu um homem com bastante dinheiro e um carro elegante. Ela se mudou, e meu pai ficou comigo. A gente só havia para pegar a pensão alimentícia. Co, o novo companheiro da minha mãe, parecia uma pessoa legal. Ele me trazia bonés de presente e me deixava brincar no escritório dele, cheio de coisas brilhantes e sofisticadas. Com o tempo, minha mãe foi mudando. Quando estava com ele, me olhava de uma forma estranha, como se eu lembrasse uma parte da vida dela que ela preferia esquecer. Uma noite, enquanto eu deveria estar assistindo TV, ouvi os dois conversando na cozinha. Ele se parece muito com Scott, disse minha mãe de repente. Está sempre fazendo perguntas e me olhando daquele jeito, como ele fazia antes. Na época, não entendi o que ela queria dizer, mas ouvir aquelas palavras me machucou, como se eu fosse um problema para ela. Tudo o que eu queria era estar com meu pai de verdade. Claro, ele morava em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, mas cada momento com ele era especial, mesmo que fosse só para brincar no parque ou comer uma pizza simples. As palavras da minha mãe daquela noite ficaram na minha cabeça, e com o tempo, ela se tornou cada vez mais crítica. Você não faz nada direito, dizia sempre que eu tentava ajudar em casa ou fazer minha lição de casa na sala. Já meu pai era diferente. Você está indo muito bem, Doen, ele dizia toda vez que eu mostrava uma nota ou um desenho da escola. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Com o passar dos anos, a vida da minha mãe na casa de Co parecia cada vez mais tensa. Quando entrei na escola, ela começou a falar muito sobre aparência, como eu deveria me vestir e com quem andar. Por que você não se veste como a filha da Karen? Olha só para ela, dizia, me mostrando uma foto de uma festa para a qual eu nem fui convidado. Um dia, depois de me dar uma bronca por ter sujado o corredor com lama, finalmente respondi, pelo menos o papai não grita por causa de um pouco de sujeira. O tapa veio rápido, senti sua mão queimando no meu rosto antes mesmo de entender. Ela se aproximou e sussurrou com raiva, o rosto próximo ao meu, não fale assim do seu pai. Seus olhos eram duros, e o cheiro de café e raiva se misturava. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu as segurei, como meu pai me ensinou. Naquela noite, quando fui deitar, prometi a mim mesmo que não iria chorar, não daria essa satisfação a ela. Depois, minha mãe anunciou que estava grávida de novo. O clima na casa mudou, como se uma grande transformação estivesse a caminho, e não parecia algo positivo. Ela tinha aquele brilho de grávida de que as pessoas falam, mas ele não parecia direcionado a mim. Vou ter um bebê com o homem que amo, vai ser perfeito, dizia minha mãe, passando a mão na barriga, enquanto Co sorria, como se tivesse ganhado um prêmio. Sempre charmoso, Co acrescentou, precisamos transformar o quarto de hóspedes para a nossa princesinha. Meu coração afundou. Eles estavam falando do meu quarto, meu único espaço naquele mundo deles. O que há de errado com meu quarto? Perguntei, tentando manter a calma. Minha mãe lançou um olhar rápido, e seu sorriso se tornou tenso. Você pode ir para o quartinho, Doen. É perfeito para você. O bebê precisa de espaço. O tom dela deixava claro que a decisão estava tomada. Sem espaço para discussão, fui para o menor quarto da casa, pouco maior que um armário. O tempo passou, e logo Mary nasceu. Todos só falavam dela. Não é o bebê mais lindo que você já viu? Minha mãe suspirava, encantada. Nas conversas com as amigas pelo telefone, enquanto embalava Mary como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, minha mãe suspirava, sim, ela é adorável, murmurando como se quisesse se encaixar na conversa. A pequena Mary era realmente encantadora, e eu não conseguia evitar me apaixonar por ela desde o momento em que a vi. Eu queria ser uma boa irmã mais velha, participar e ajudar no que pudesse. Uma tarde, aproveitei que minha mãe estava ocupada na cozinha e fui até o quarto de Mary.
Me aproximei do berço e a observei, e ela sorriu, contente. Oi, Mary, sussurrei, oferecendo meu dedo para que ela segurasse. Mas minha mãe deve ter me ouvido, porque de repente apareceu na porta com uma expressão dura. O que você está fazendo aqui, Doen? Disse ela, com a voz afiada. Eu só queria ver a Mary, protestei, enquanto sentia as lágrimas se acumulando, já familiares. Eu queria apenas ajudar, mas ela me olhava como se eu fosse um risco para minha própria irmã. Durante um dos finais de semana que passei com meu pai, enquanto comíamos pizza, compartilhei esse sentimento com ele. Mamãe sempre fica tensa quando estou perto de Mary, como se achasse que eu pudesse machucá-la sem querer, desabafei. Ele pensou por um momento antes de responder. Sabe, Doen, algumas pessoas têm dificuldade em dividir o amor, como se houvesse uma quantidade limitada para cada um. Mas lembre-se, você tem um coração enorme. Não deixe o comportamento dela te fazer pensar o contrário. Suas palavras me confortaram um pouco, mas quando voltava para casa, o distanciamento entre mim e minha mãe só aumentava. Mesmo quando eu tentava contar histórias da escola ou sobre meus amigos, ela mal prestava atenção, sempre dividida entre mim e Mary. Um dia, voltei para casa com um prêmio da escola, segundo lugar na feira de ciências. Eu estava animada, segurando o certificado como se fosse um ingresso para a aprovação dela. Olha, mãe, eu ganhei, exclamei, estendendo o certificado enquanto ela alimentava Mary. Que bom, querida, disse ela, sem nem levantar o olhar. Pode colocar na geladeira, se quiser. Suas palavras pareciam vazias, e, ao colar o certificado torto na porta da geladeira, senti como se fosse apenas mais um pedaço de papel, mais um dia sob a sombra de Mary. Quando cheguei ao ensino médio, as coisas em casa ficaram realmente complicadas. Entre os olhares frios da minha mãe e a indiferença de Co, eu me sentia mais uma visita do que parte da família. Então, veio a grande notícia, e minha mãe decidiu que o melhor para mim seria morar definitivamente com meu pai. No dia em que ela me contou, fomos jantar juntas, algo raro, só nós duas. Co ainda não tinha chegado, e Mary já estava dormindo. Doen, precisamos conversar sobre o seu futuro, começou ela, mexendo a comida no prato, com uma voz fria e séria que me deixou inquieta. Sobre o que? Perguntei, tentando parecer tranquila, mas sentindo o coração disparar. Nós conversamos e achamos que seria melhor para você morar com seu pai. Com o novo bebê aqui, bem, as coisas ficaram complicadas, disse ela, quase sem emoção. A notícia me sufocou. Ir morar com o papai? Achei que estava tudo bem aqui. Minha mãe suspirou, impaciente. Veja, Doen, você não é mais uma criança. Precisa de seu próprio espaço, e não podemos oferecer isso agora, com a situação nova. Está tudo apertado, e, sinceramente, os gastos ficaram mais altos do que esperávamos. Isso será melhor para todos. Empurrei meu prato, a fome desapareceu. E a escola, meus amigos? Perguntei, sentindo como se meu mundo estivesse se desfazendo. Você pode ir para outra escola e fazer novos amigos, disse ela, como se fosse algo simples, como se minha vida pudesse ser substituída facilmente. Senti que teria que apagar tudo e começar de novo, deixando para trás tudo o que me importava. Enquanto eu arrumava minhas coisas, minha vida parecia encolher, cabendo em algumas caixas e livros, roupas e as poucas lembranças que realmente importavam para mim. Com mal se despediu, e Mary, ainda pequena demais para entender, me abraçou, confusa. O dia da mudança foi difícil. Meu pai morava em um pequeno apartamento na cidade, e era limpo, mas cheio de lembranças de uma vida que parecia ter congelado desde que minha mãe o deixara. Ele me esperava de braços abertos e com um sorriso preocupado quando cheguei. O apartamento não era nada como a casa onde cresci. Meu novo quarto era metade do tamanho do antigo, com paredes que precisavam de uma nova pintura e uma janela que dava para uma parede de tijolos. Mas o lugar era calmo, e meu pai fazia de tudo para que eu me sentisse em casa. O primeiro dia na nova escola foi complicado. Enquanto andava pelos corredores lotados, podia sentir os olhares e ouvir os sussurros, "É a garota nova", diziam, como se eu fosse uma curiosidade.
Na sala de aula, me fechei, rabiscando no meu caderno e tentando ignorar os cochichos. Quando o sinal tocou, fui a primeira a sair da sala. Meu pai percebeu meu desânimo. Como foi a escola? Perguntou, tentando soar alegre. Foi tudo bem, menti, tirando o casaco e largando minha mochila perto da porta. Se ficar difícil, me avise, tá? Estamos juntos nessa, você não está sozinha, Doen. Suas palavras significavam muito, mas a solidão que eu sentia era profunda e dolorosa. Não era só saudade dos amigos antigos ou do conforto da casa grande. Eu me sentia rejeitada, como se tivesse sido mandada embora por ser um peso a mais. A adaptação à vida com meu pai não foi fácil, mas logo percebi que, se eu quisesse que as coisas mudassem, precisaria fazer isso por mim mesma. Uma manhã, acordei, olhei ao redor do meu pequeno quarto e decidi que era hora de assumir o controle da minha vida. Ninguém vai fazer isso por mim, murmurei para mim mesma. Você parece mais determinada ultimamente, Doen, disse meu pai, levantando os olhos do café. No que está pensando? Eu mexia no meu cereal, tentando achar as palavras certas. Quero fazer algo por mim mesma, pai. Não quero ficar presa para sempre. Entendo, filha. Qual é o plano? Perguntou ele, interessado. A bolsa de estudos, aquela para os melhores alunos. Eu vou consegui-la, afirmei, tentando convencer a mim mesma mais do que a ele. O sorriso do meu pai foi tudo o que eu precisava. Eu sei que você consegue. A escola era exigente, com longas horas tentando recuperar o conteúdo e tardes ainda mais longas dedicadas aos livros. Até os professores perceberam minha mudança, e até os mais rígidos começaram a demonstrar respeito. Um dia, após a aula, o professor de matemática, Sr. Jeremy, me chamou. Doen, seu desempenho melhorou muito. O que motivou essa mudança? Perguntou, enquanto eu guardava minhas coisas. Preciso dessa bolsa de estudos, respondi. Tenho planos, e ficar presa aqui não faz parte deles. O Sr. Jeremy me observou por um momento e, em seguida, assentiu. Continue assim. Se precisar de mais ajuda, estou à disposição. Não foi fácil fazer amigos, mas consegui encontrar algumas pessoas que não se importavam com o fato de eu estar focada nos meus objetivos. Durante o almoço, eu costumava sentar com Linda e Peter, dois colegas que não eram exatamente populares, mas que sabiam como tornar o dia mais leve. Agora você é tipo uma ninja da biblioteca, brincou Peter um dia, enquanto mexíamos em nossos tablets. Sorri e respondi, sim, tenho que ser discreta para garantir os melhores lugares para estudar. Linda, com uma voz suave, mas sincera, acrescentou, está tudo bem o que você faz, Doen. A maioria nem teria coragem. Os dias foram se transformando em meses, e a pressão aumentava à medida que os prazos das inscrições se aproximavam. Meu pai era meu porto seguro, sempre ali com uma refeição quente disposto a ouvir quando o estresse se tornava demais. O dia em que recebi a carta foi inesquecível. Minhas mãos tremiam enquanto a abria, e meu pai estava ao meu lado, segurando a respiração. Li as palavras rapidamente, meu coração batendo forte, e então gritei tão alto que os vizinhos provavelmente ouviram. Consegui, pai! Consegui! Pulei de alegria, segurando a carta como um troféu de vitória. Meu pai me abraçou, rindo e batendo palmas. Eu sabia! Sabia que você conseguiria! Alguns meses depois, enquanto fazia as malas novamente, senti que estava pronta. O futuro parecia brilhante e, pela primeira vez, eu realmente sentia que ele me pertencia. Com 25 anos, tinha uma carreira estável, tinha sucesso no trabalho e acabará de começar a sair com um cara incrível do escritório, chamado Eric, que me apoiava em tudo. Foi então que, de repente, minha mãe me ligou. Desde que me mudei, nós não tínhamos conversado muito, mas, dessa vez, ela foi direta, quase como uma ordem. Lauren, sua irmã Mary vai estudar na sua cidade. Nós pagamos a faculdade dela, e achamos que seria melhor se ela morasse com você, disse minha mãe, como se não fosse uma opção. Eu hesitei,
lembrando do nosso relacionamento complicado, mas queria acreditar que, dessa vez, poderia ser diferente. Ok, mãe. Vou ajudar a Mary. Talvez seja bom para nós voltarmos a nos falar, respondi, tentando esconder meus receios. Mary se mudou 2 semanas depois, e ficou claro desde o começo quanto éramos diferentes. Ela continuava linda, com uma preocupação obsessiva com a aparência, levando uma vida exigente e cheia de expectativas. Logo na primeira noite, enquanto se olhava no espelho, disse casualmente: "Você pode comprar leite de amêndoa e couve. Estou fazendo uma dieta especial." Eu, querendo ser prestativa, respondi: "Claro, vou colocar na lista de compras." Mas viver com Mary acabou sendo mais difícil do que eu imaginava. Ela voltava de festas como se não houvesse amanhã, chegando em casa frequentemente ao amanhecer, enquanto eu ficava acordada, preocupada com reuniões de trabalho e apresentações. Uma tarde, Eric voltou para casa enquanto Mary se arrumava para mais uma noite de festa. Notei que ela olhou um pouco demais, com um sorriso de flerte. Quando ele foi embora, Eric falou comigo: "Lauren, acho que Mary entendeu errado. Ela é simpática, mas..." Eu senti um misto de raiva e vergonha. "Obrigada por me contar, Eric." "Vou falar com ela", disse, tentando manter a calma. Quando confrontei Mary, ela riu. "Ah, Lauren, estou só sendo gentil. Além disso, não posso evitar se ele gosta de mim. Ele é meu noivo, Mary. Você precisa respeitar isso", respondi com firmeza. O sorriso dela esfriou. "Lauren, eu estou acostumada a conseguir tudo o que quero. Sempre foi assim." Aquilo foi a gota d'água. "Você vai precisar arranjar outro lugar para morar, Mary." "Não vai funcionar", disse, e saí, deixando claro que minha decisão era definitiva. Mary saiu logo depois, batendo a porta com força. 1 hora depois, meu telefone tocou. Era minha mãe, e sua voz estava fria e cortante. "Como você ousa?", começou ela. "Você é uma garota muito invejosa, não consegue suportar ver sua irmã feliz", cuspiu minha mãe. "Eu só quero respeito, mãe, só isso", respondi, mas era como falar com uma parede. Depois disso, tudo se acalmou entre Mary e eu. Ouvi pelos boatos que ela havia abandonado a universidade e circulava pelos seus círculos sociais, encantadora e instável. Quanto a mim, voltei a focar na minha vida com Eric e no meu trabalho, e restabeleci meus limites. Passaram-se 3 anos desde que tentei resolver as coisas com minha família. Minha vida estava indo bem, eu progredia no trabalho, e meu relacionamento com Eric estava melhor do que nunca. Foi então que ouvi notícias de Mary. Ela abandonara a faculdade e havia se casado com um homem rico que conhecera. Curiosa e de bom coração, peguei o telefone para ligar para minha mãe e parabenizá-la. "Mãe, soube do casamento de Mary e queria dar os parabéns", comecei, tentando manter a voz leve. "Não se incomode, não esperamos você no casamento. É só para pessoas ricas, e não precisamos de mendigos", respondeu ela, com palavras afiadas como lâminas. Senti o velho desconforto da rejeição. "Entendo, mãe. Então é assim que vai ser?" Ela deu um suspiro frio. "O que você esperava, Lauren? Ela sempre foi a difícil." "Fique longe", disse, antes de desligar. Fiquei ali, com o telefone na mão, ouvindo o som da ligação encerrada. O machucado era real, mas eu não queria que ele me arruinasse. Mais tarde, descobri que eles gastaram uma fortuna no casamento de Mary, contrataram músicos, artistas e atores para tornar o evento grandioso. O tempo passou e também tive a minha chance, e Eric me pediu em casamento. E, de repente, lá estava eu, planejando nosso casamento. Nada extravagante, mas com amor e sinceridade. Liguei para meu pai para dar a notícia. "Lauren, que maravilha! Claro que vou estar lá, jamais perderia", disse ele, com felicidade genuína na voz. Animada com a reação do meu pai, tentei mais uma vez aproximar-me da minha mãe. Disquei o número dela e meu coração disparou enquanto esperava ela atender. "Mãe, eu vou me casar."
Quero que você venha, disse, segurando a respiração. Sua resposta foi tão fria quanto o vento no inverno. Não, Lauren. Não estou interessado em participar de uma reunião de fracassados. Não conte comigo. Engoli em seco, lutando contra o aperto no peito. Tudo bem, mãe. Se cuida, respondi, desligando o telefone, sabendo que provavelmente essa era a última vez que a incluía em minha vida. Nosso casamento foi simples, mas lindo. Meu pai me acompanhou até o altar, e sua presença me encheu de calor. O salão estava cheio de sorrisos genuínos e felicitações calorosas, um contraste gritante com o glamour frio e distante do casamento pomposo de Mary. Nossa celebração modesta estava cheia de risadas, dança e histórias. Eric e eu nos misturávamos com amigos e família que nos amavam pelo que éramos, não por dinheiro ou status. A vida seguiu bem, e Eric e eu estávamos radiantes, esperando nosso primeiro filho. Então, numa tarde, o telefone tocou e a voz do outro lado virou meu dia de cabeça para baixo. Era minha mãe, e ela não ligava para me dar os parabéns. Lauren, você precisa nos abrigar. Estamos desesperados, disse ela, sem sequer um alô. Mãe, o que aconteceu? Perguntei, embora uma parte de mim não quisesse saber. Tudo deu errado. O negócio de Co faliu. Ele hipotecou a casa para pagar o casamento de Mary. Agora, perdemos tudo, e o casamento da sua irmã acabou. O marido dela expulsou e está cobrando dinheiro por fraude, explicou ela, com um tom de pânico. Respirei fundo, tentando processar a enxurrada de informações. Tá, com calma. O que exatamente você está pedindo? Precisamos de um lugar para ficar. Íamos para sua casa, disse ela, como se fosse a solução mais óbvia do mundo. A solicitação, ou melhor, a exigência, e me atingiu com força. Não, mãe, você não pode simplesmente decidir que vão se mudar para minha casa. Não é assim que as coisas funcionam. Você deveria procurar. Depois de tudo que fizemos por você. Minha mãe cortou a conversa com um tom autoritário. Ah, é, mãe? Lembra como você estava presente quando eu mais precisava? Você me expulsou, colocou todos os outros na minha frente, e agora espera que eu abra a porta para você? Retruquei. Ela elevou a voz, você é egoísta, Lauren. Onde está o seu espírito de família? Eu sou sua mãe. E você sempre fez questão de me lembrar disso. Mas ser mãe não significa o que você pensa. Não se trata de dívidas e exigências, devolvi, firme. Sua raiva atravessava o telefone. Você vai se arrepender, Lauren. Talvez eu até entre com um processo para conseguir o que me é de direito. Eu não pude deixar de rir, mas era uma risada de descrença, não de diversão. Faça isso, tente, mãe. Só lembra de uma coisa, o papai era meu responsável legal quando você me expulsou. Vai exigir o quê? Que a filha que você expulsou agora te abrigue. Houve uma pausa, e pude quase ouvir os pensamentos dela se organizando. Isso ainda não acabou, Lauren, disse, antes de desligar. A vida após esse último telefonema com minha mãe parecia um recomeço, um novo começo verdadeiro. Eric e eu estávamos ocupados preparando o quarto do bebê, escolhendo as cores, montando o berço e lidando com os altos e baixos normais da gravidez. Era uma manhã de sexta-feira, e eu estava guardando as roupinhas do bebê que acabáramos de comprar, dobrando-as cuidadosamente na nova comoda, enquanto Eric parafusava algo no canto com uma furadeira. De repente, alguém bateu na porta. Fiquei surpresa, quem poderia ser tão cedo em uma sexta-feira? Fui até a porta, ainda arrumando algumas coisas, e ouvi vozes. Lauren. É para você, chamou Eric. Ao entrar na sala, fiquei surpresa ao ver meu pai com um sorriso e um ursinho de pelúcia na mão. Surpresa, exclamou ele. O que você está fazendo aqui? Eu não consegui esconder minha alegria e corri para abraçá-lo. Queria ver minha filha querida e trouxe algo para meu futuro neto, disse ele, entregando o ursinho. Obrigada, pai.
Significa muito para mim que você esteja aqui, respondi, um pouco emocionada. Sentamos juntos, e ele olhou em volta para os móveis meio montados e as pilhas de livros sobre cuidados com bebês. Parece que vocês estão quase prontos para a chegada do pequeno, comentou ele. Estamos tentando, mas estamos muito ansiosos, respondi, e então parei e mordi o lábio. Pai, eu falei com a mamãe de novo. Não foi nada bom. A expressão dele ficou séria. Eu sei que sua mãe não ficou nada contente, certo? Não, ela odiou, respondi. Mas, pai, deixei claro o meu ponto. Precisamos de paz aqui, falei com determinação. Passamos o dia juntos, compartilhando anedotas, com ele me dando alguns conselhos de paternidade, engraçados e não solicitados, e simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Foi um dia lindo, um daqueles que ficam na memória, quando o sol se põe e pinta o céu em laranja e rosa. À noite, quando ele se despediu, senti uma profunda sensação de satisfação e de preparação para o que viria. As dificuldades com minha mãe e a incerteza dos novos começos tinham sido difíceis, mas elas me haviam conduzido até este momento, cercada de amor e apoio,